Na Som, sua som, estreia. som. Som. Confirmando. Som. Estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos para mais essa noite de estudos. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Felipe. Aqui do meu lado, Paulo. E aqui, a Regiane. Nós somos do grupo de estudos dos livros da codificação, né, do Centro Espírita Luz e Verdade. E o livro que a gente estuda nessa noite, no ano de hoje, é o livro A Gênese. É um estudo presencial que, diante do cenário, né, da pandemia, desde o ano passado, esses estudos, que são de todos os livros da codificação, os principais, a gente faz pela internet. Tá? Então, se você estiver vendo esse vídeo agora ou depois, pode se inscrever na turma. Vou colocar o link aqui nos comentários. Você entra e a gente procede com a sua inscrição. Vai participar também do grupo de WhatsApp, onde a gente pode debater, estender, né, nosso encontro, além de todas as segundas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. A gente pode interagir lá no grupo. Então, fiquem à vontade para se inscreverem no grupo de estudos. Então, por favor, participem, né? Aqui 3 pessoas aparecem, mas sempre é bem-vindo a contribuição de vocês. Participem aí no texto do YouTube. Se quiser mandar um áudio ou um texto no WhatsApp, a gente compartilha aqui também, para poder interagir aqui e a gente, com dúvidas, comentários, que a gente possa interagir, tá? Hoje o assunto é um assunto do capítulo 14, subtítulo Obsessões e Possessões. No primeiro momento, né, a Rejane vai falar do item 45 e o item 46. A gente vai parar para tirar algumas dúvidas que forem colocadas aí, fazer alguns complementos. Depois o Paulo vai do item 47 ao item 49. Tá? E depois a gente para também para poder fazer alguns arremates, algumas trocas. Tá? E, em resumo, esta é a pauta do nosso encontro de hoje. Vou pedir para a Rejane para ela fazer a página de preparo e depois eu faço a prece. Do livro Minutos de Sabedoria, evite o luxo supérfluo. Tudo que sobrecarrega o ambiente atrapalha a vida. Seja sóbrio e natural. O artificialismo distorce e causa fadiga inúteis. A sobriedade repousa o espírito e o corpo. Seja sóbrio e natural em tudo, desde a sua pessoa até o mobiliário de sua casa. Quem pouco tem é que procura mostrar mais do que possui. Para aqueles que desejarem fechar os olhos, para que este momento a gente se concentre, una os nossos pensamentos numa só direção, para agradecer a Deus, ao nosso Criador, a oportunidade da vida, a oportunidade dessa nossa encarnação, a oportunidade desse nosso encontro, de tudo ter acontecido conforme a gente planejava e ter propiciado esse momento de luz que a gente fará na noite de hoje. Rogamos aos espíritos protetores, aos benfeitores, que proteja esse nosso encontro de intervenções indevidas,
que emana em nossa direção fluidos benfazejos, ideias renovadoras, entendimentos, para que a gente possa refletir sobre o conjunto de conhecimentos que a gente traz e formar um conjunto de novas ideias, novos sentimentos e novos pensamentos dentro de nós. Para aproveitar num dia novo que surgirá essas ideias, esses sentimentos, para executar novas atitudes, novos entendimentos, aproveitando essa oportunidade única de estarmos juntos, de estarmos reencarnados, de estarmos em volta do Cristo, em volta dos entendimentos e dos ensinamentos do professor Kardec, para fazer uma nova pessoa, um novo conjunto de atitudes, propiciando que a gente saia desta vida muito melhor que chegamos. Graças a Deus. Bom, caramba. Vamos ver aqui quem chegou. Luciane, boa noite. Tina, boa noite, Tina, seja bem-vinda. Guaraciara, boa noite. Glauce, boa noite. Tiago, boa noite. Tatiane, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela companhia de vocês na noite de hoje. Passar agora para a Rejane, né, que ela vai trazer aí elucidações, esclarecimentos sobre a primeira parte. Por favor, Rejane, a palavra é sua. Oi, gente. Boa noite. Que bom vê-los aqui novamente. Bom, hoje a gente vai estudar junto, trabalhar esse tema e tentar entender mais um ponto desse livro, a Gênese, que é tão rico de informações, né? Tão cheio de coisas para que a gente possa destrinchar e fazer toda essa hermenêutica, né? Toda essa tentativa de compreender o que Kardec estava tentando passar para a gente. Como o Felipe falou, a gente está no ponto das obsessões e possessões, no capítulo 14 das manifestações físicas. E ele começa da seguinte forma: pululam em torno da Terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Bom, não sei se vocês se recordam, quem estava aqui presente ou quem conseguiu ver o estudo, que a gente estava falando na semana passada que mediunidade é intercâmbio. Lembra que nós falamos sobre isso? Que é troca, que que o livro dos médios e o evangelho, eles vieram para mudar o entendimento da mediunidade. A gente falou sobre sintonia, sobre afinação e afinidade. A gente comentou que as pessoas que estão envolvidas por esses fenômenos de mediunidade, elas emitem e captam dentro das suas frequências, né? A gente falou que o desafio não é o fenômeno em si, mas essa mediunidade com Jesus, né? Porque a gente tá com essas informações, com esses processos de sintonia e de ressonância, com um novo desafio que é conseguir mudar, através do conhecimento, os nossos sentimentos, né? O porquê esses afetos, todas essas fragilidades, e construir um edifício intelectual, uma sintonia diferente da que a gente tem hoje, né? Uma sintonia fina, afinada mesmo. Então, ele está falando na primeira frase que pululam em torno da Terra
os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral. Então, ele tocou exatamente nesse ponto, na questão do sentimento, da moral que nós carregamos e de tudo que circunda esses fatos. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. O que ele está querendo dizer com isso? Por que a gente é obrigado a estar em torno com esses espíritos em torno da gente, né? Por que Deus permite, por exemplo, que pessoas que talvez não sejam tão ruins assim estejam a braços com uma mediunidade, com a influência? Porque, bom, eu aprendi, não sei se eu estou errada, vocês meninos, por favor, me ajudem com relação a isso, que todos nós somos médios, em grau menor ou maior, em desenvolvimento ou já desenvolvidos, mas todos nós sentimos de alguma forma, que eu me lembre, Kardec inclusive falou que, no geral, nós somos inclusive guiados por esses espíritos praticamente todo o tempo, porque estamos sob a influência deles, né, todo o tempo. Aí a gente pergunta por quê, mas por que Deus permite isso, né? Se tem pessoas boas, se tem pessoas que não têm tanta mediunidade assim, por que a gente tem que estar cercado de espíritos o tempo todo e justamente desses de inferioridade moral? A gente não pode esquecer que a obsessão, ela está intimamente ligada à lei de atração. E se você, em algum momento das suas encarnações passadas, ou da presente, fez mal a alguém, ou não perdoou alguém, ou se alguém te fez mal e não houve perdão mútuo, nós que guardamos esse sentimento dentro do nosso arquivo mental, nos sentimos presos através da lei da atração, que ela nos vincula a esse outro ser do qual nós temos o compromisso, quer a gente deseje, quer não deseje. Então não é uma questão de eu quero me vincular àquele ou àquela pessoa. A questão é que a obsessão ela está intimamente ligada à lei da atração, né? Que é chamada lei das afinidades. Então, a gente pode começar, por exemplo, o contato com o espírito com uma influência leve, né? Que a gente até pode chamar de inspiração. Lembra que eu até comentei, foi engraçado, porque caiu bem como uma luva mesmo, né? Eu até cheguei a comentar, poxa, às vezes eu tenho vontade de escutar música indiana, sabe lá Deus por quê? Ou música egípcia, eu também não sei por quê. Mas aí a gente fica pensando assim, poxa, será que é alguma influência? Será que é alguma sugestão, né? Às vezes você tem uma inspiração que você não sabe de onde vem. Você fala assim, caramba, isso não fui eu que pensei isso, não pode ser, eu nunca teria capacidade de pensar uma coisa assim. Às vezes isso acontece comigo, eu falo assim, não tenho essa capacidade. Não. Alguma sugestão diferente, enfim. Pode começar com uma inspiração e pode evoluir da onde você começa a sair da sua paz e passa para, por exemplo, um monólogo, onde você vai começar a falar com você mesmo, né? Quando você começa a fazer perguntas e responder as suas próprias perguntas, daqui a pouco você já sai para o diálogo. Quando você começa a fazer perguntas e começa a ter essas perguntas respondidas como parecendo que é uma voz na sua cabeça, e aí a imantação ela vai se fortificando com esse espírito que se aproxima, e em breve a gente, pela essa questão de afinidade, sai da influência simples para o estado em que perdemos o controle das nossas funções intelectivas, das comportamentais e até mesmo nas fisiológicas, no caso das graves obsessões, né? Então, aquele a quem eu prejudiquei,
quando essa pessoa, esse espírito está no meu campo áurico, ele pode começar através da glândula pineal, e isso é mais bem explicado no livro dos médiuns, a essa influenciação, né? Essa influenciação ela pode se tornar uma ligação forte, e essa ligação se dá, por exemplo, através dessa glândula pineal, por exemplo, né? Porque a gente vai falar de outros tipos de mediunidade, de obsessões. Mediunidade não, obsessões. Então, Kardec continua assim. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, que é o que a gente estava falando, né, ainda agora, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ele oblitera todas as faculdades mediúnicas, na mediunidade audiente e psicográfica. Traduz-se pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se com a exclusão de qualquer outro. Ponto 46. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso se contraponha uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Não é isso que a gente faz? Quando a gente está doente, a gente toma uma canja de galinha, né? A gente vai lá e faz uma asepsia do local que está ferido. A gente passa uma pomada, aplica um remédio. Então, a gente se utiliza de algo material para fortificar o nosso corpinho que é material. Mas no caso da obsessão, como ela tem a ver com uma influência moral, há a necessidade de estabelecer, né, que se contraponha uma força moral. Aí ele fala aqui, para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma, donde para o obsidiado a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio. Então, não adianta só a oração, não adianta só que alguém peça por você ou que você peça por si. Há uma necessidade do exercício, porque é através do exercício que a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente aprende, né? Há a necessidade, e a gente falou sobre isso também quando a gente falou sobre mediunidade, do exercício da caridade, né? Nada melhor do que o exercício no bem para afastar as más companhias. A gente tinha falado sobre isso lá, e esse é o ponto principal que o Livro dos Espíritos coloca para gente, né? O trabalho no bem. E ele fala aqui, ó, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio. Não tem aquela coisa de paga para mim uma oração lá na igreja, que a oração do padre é mais forte e vai ser melhor. Não funciona desse jeito. O que mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de terceiros. Necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação. Aí ele está falando, mas então vale a pena alguém rezar por mim? Vale a pena que alguém me aplique um passe? Vale a pena que alguém tente fazer alguma coisa para me ajudar? Vale.
Mas isso não é a cura para o seu problema. Isso vai ser um socorro emergencial, né? É como alguém que tem um problema na coluna. E em vez de fazer um tratamento com ortopedista, toda vez que está travado, está com dor, corre para emergência. Aí, quando você chega na emergência, o médico da emergência, porque a gente, como brasileiro, tem muito essa cultura da emergência, né? Do médico de emergência. A gente corre sempre, quando está com problema, corre para emergência, mas não vai ao ambulatório cuidar. Aí, chegando lá na emergência, o médico vai lá e vai te dar o quê? Vai te dar dipirona, vai te dar um anti-inflamatório à base de diclofenaco, vai te dar alguma coisa para aliviar a dor e dar um jeito na sua inflamação. Mas há que se tratar a fundo a causa para que você não venha recorrentemente ter dor, né? Então você vai ter que fazer um acompanhamento, vai ter que fazer exercício, vai ter que fazer exames, vai ter que fazer todo um tratamento para que você não fique toda hora travando ou toda hora inflamado, com dor. Acontece a mesma coisa. Não quer dizer que uma oração não vai dar certo, não quer dizer que um tratamento de passe não vai dar certo, mas há que se tratar a alma, há que se mudar a nossa moral, para que a gente possa nos afastar definitivamente dessas influências perniciosas que causam as obsessões, os variados tipos de obsessão, né? Então, repetindo, quando a obsessão degenera necessário se torna esse socorro, quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio, quer dizer, já está tão evoluído que realmente necessita de uma ajuda para dar aquele alívio, aquele respiro, para que a pessoa possa voltar a si, né, e ter até consciência de si mesma. Quase sempre a obsessão exprime vingança, tomada por um espírito cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como envolto e impregnado por um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É como se fosse uma carapaça, né? É como se você tivesse todo coberto de lama e que, exposto ao sol, o sol não consegue penetrar, porque aquela lama densa e escura não deixa com que o sol passe para bronzear, por exemplo, a pele. Então, isso é uma metáfora, tá, gente? Para a gente poder entender como é que funciona a questão de, por exemplo, a pessoa está recebendo um passe com uma pessoa que está impregnada desse fluido do obsidiador. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Por meio da ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Nem sempre, porém, basta essa ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente. Quer dizer, a gente pode socorrer, e aí isso me faz lembrar, eu não sei aqui se a gente tem assistindo ou se irão assistir pessoas da área da enfermagem, né? Mas o que se aprende na enfermagem, pelo menos em cursos sérios, onde a gente pode ter, por exemplo, a disciplina de psicologia, é que as doenças elas são psicossomáticas. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está cheia de gastrite, que está cheia de rinite, de sinusite, de depressão, de síndrome do pânico, de dor na coluna, que vive todo travado. Nem sempre aquilo ali é só, ou melhor, dizem os psicólogos que essas doenças todas não são só do corpo, elas são somatizadas do sentimento, elas são o que a gente chama de psicossomáticas, né? As pessoas têm problemas, estão estressadas, estão cheias de questões a serem resolvidas e elas somatizam aquilo tudo no corpo. Aí sai em forma de um câncer, né? Se manifesta em forma de uma dor, se manifesta em forma de
de manchas roxas pelo corpo, a gente nunca sabe. Mas então, quando aquela pessoa chega lá, e é por isso meu professor até de psicologia, ele falava que seria muito importante, seria importantíssimo que fossem obrigados os médicos no nosso país a terem aula, por exemplo, de psicologia. Para que quando a pessoa pudesse sentar na cadeira dele, ele pudesse saber um pouco mais sobre o que está acontecendo naquele momento com aquela pessoa, né? Porque ele vai dar aquele remédio, mas daqui a algum tempo essa pessoa vai estar lá na cadeira dele de novo. Porque não houve um tratamento um pouco mais cuidadoso, né, uma investigação um pouco mais cuidadosa para se descobrir a causa dos problemas. Então, o que ele está falando é justamente isso. Há que se utilizar um fluido melhor para poder retirar esse fluido ruim, mas também há que se atuar sobre o ser inteligente. Quer dizer, há que se entender o que está passando sentimentalmente naquele espírito, né? Ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que entretanto falece a quem não tem a superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Mas ainda não é tudo. Para assegurar a liberdade da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministrados, em evocações particularmente feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Pode-se então ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. O trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado compreende a sua situação. Para ele, concorre com vontade e prece. Quer dizer, quando você está sob um tratamento, quando você tem a ajuda de outras pessoas e você tem essa consciência de que você está sob essa influência, e a ajuda, o socorro chega para você, mais facilmente você vai se desvencilhar porque você concorre, você ajuda, né, ao tratamento sabendo que você tem um problema. Porque isso ocorre o tempo todo pra gente. Por exemplo, alguém chega para você e diz assim: nossa, mas você é tão arrogante, tão grossa, Rejane. E tem uma amiga, uma grande amiga que fala assim: olha, você está magoando todo mundo à tua volta. Você precisa se melhorar. Vamos ver um jeito de resolver isso, que o jeito com que você está falando com as pessoas não tá legal, Rejane. Aí eu chego e falo assim: não, nunca fui arrogante, nunca fui grossa, eu sou um doce de pessoa. Quando que eu, Rejane, vou melhorar? Jamais, né? Porque se eu mesma não tenho consciência do meu problema e não quero concorrer para melhorar, esse problema não vai acabar nunca. Então a obsessão, ela funciona na mesma toada. Se você tem consciência de que você está sob essa influenciação, se você acredita nisso e se você pode concorrer para colaborar com o tratamento, mais fácil o tratamento vai se dar. Agora, se você pega uma pessoa e você vê que ela está completamente desequilibrada e você conversa com ela e olha, você está sob influenciação, você está obsediada, e a pessoa fala assim, eu não, estou ótima. Essa pessoa jamais vai ter a vontade, né, de se mudar, de tentar colaborar para ver o que está acontecendo. Então, o trabalho se torna mais difícil diante desse comportamento de negação. Outro tanto não sucede quando, seduzido pelo espírito que o domina, se ilude com relação às qualidades desse último e se compraz no erro. Quer dizer, muitas vezes a pessoa acha que aquela influência que está vindo daquele espírito é bom para você. Não que isso, ele é um espírito que está me fazendo bem, né? No erro e que é conduzido, porque então, longe de se secundar, o obsidiado repele toda a assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde sempre do que a mais violenta subjugação. Quer dizer, ele está fazendo aqui um duetinho entre a fascinação e a subjugação, e o Paulinho vai falar melhor sobre isso. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão,
a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Quer dizer, esse é o primeiro passo, é a primeira coisa que a gente tem que recorrer, né? Independente da gente precisar de outros métodos para poder ajudar, né? Como a gente falou, a influenciação moral, o trabalho no bem, a prece é aquele primeiro socorro, né? É a aguinha com sabão que a gente passa ali para começar a asepsia do problema. Agora, só para poder fechar, eu acho que um ponto que a gente às vezes esquece e que é muito mais difícil da gente trabalhar é a questão que ele falou aqui de. Deixa eu ver aqui em que ponto que tá, da educação moral, né? Ele fala assim, antes do último parágrafo do 46. E onde começa? Ele fala que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particularmente feitas, com o objetivo de dar educação moral. O que acontece? A gente, como espírita, tem que entender, e às vezes a gente não entende isso, que nós evangelizamos corações e não multidões. É diferente. O trabalho que é feito pelo espírita, ele é um trabalho de formiguinha, mas ele é um trabalho que ele objetiva tratar aquela alma com aquela especialidade, com aquele fato especial em que incorre na vida dela. E o trabalho, ele às vezes é demorado, mas ele tem infinitas vezes qualidades e resultados melhores. Porque quando a gente quer dar uma de evangelizar multidões, não, a gente tem que angariar todo mundo, vamos exorcizar todo mundo que vai funcionar. Não rola. O trabalho no espiritismo, ele é um trabalho sério, dedicado, e ele começa quando a gente começa a se evangelizar, nós mesmos, a nós próprios. Então é com o nosso exemplo, é com o nosso trabalho no bem que a gente consegue evangelizar o outro. Não é tentando converter ele, não é tentando dizer para ele o que ele tem que fazer. É mostrando para ele que você faz o certo. E se ele quiser, ele pode também te seguir. E aí você já tem o caminho do ouro, porque você já percorreu o caminho. Agora, se você nunca foi, se você nunca seguiu naquela estrada, como é que você pode ajudar alguém? Porque vai ser um cego guiando outro cego. Porque vai ser um obsidiado guiando outro obsidiado. Então a gente não tem força moral para transformar aquele outro coração que está ali perturbado, que está ali num momento de desequilíbrio. Ele vai perguntar para você: quem é você, querido, para poder falar alguma coisa para mim? Se você peca nisso, se você erra naquilo, se você comete as mesmas grosserias, se você domina o seu marido, os seus filhos, né? Então, essa evangelização, né, ela tem que começar pela gente, porque o obsessor, ele não coloca nada dentro dos corpos das pessoas que ele atua. Ele olha a brasinha que já tem dentro de você e vai lá e dá aquela sopradinha assim, ó, para aquela brasinha virar um fogo. Então não adianta a gente pensar que a culpa é do obsessor. Não, a culpa é nossa, aquela brasa está lá dentro da gente, aquele sentimento já existe dentro de nós. Quando aquele obsessor chega perto, ele só faz abanar aquela brasinha, né? Por que que a gente se deixa levar dizendo assim, não, é culpa do obsessor? É o grau de inconsciência, né? É a falta de percepção de nós mesmos. É aquilo que eu falei, se eu não sei que eu tenho o defeito, como é que eu vou trabalhar aquele defeito? E aí o obsessor, ele sabe qual é o defeito que eu tenho, porque ele tá lá todo dia, ó, de olho, vendo eu cometer os mesmos atos toda vez com pessoas variadas ou até mesmo com a mesma pessoa. Então ele chega perto e fala assim: ei, que tal? Tá te enchendo o saco, dá o fora nele. E aí já cria aquela treta, né, entre você, e você já começou a criar ali um ambiente pernicioso em torno daquelas outras pessoas. Então, gente,
enquanto a gente não tiver evangelizado, fica difícil da gente evangelizar as pessoas. Eu espero que a gente, como espírita, compreenda isso, leve isso para o nosso dia a dia, porque, acima de tudo, concordo com a Luísa, é a humildade de compreender quantos defeitos a gente tem e quantos deles são utilizados contra nós mesmos todos os dias. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, Rejane. Enquanto a gente estava... acho que quando você começou a falar, a Luísa, ela entrou, né? E a Vânia também. Sejam bem-vindas, né? E o Tiago colocou o seguinte comentário. Muitas das vezes, essa desobsessão nem se dá mediante palavras, mas pela emanação daquela vibração das intenções. Isso, e das intenções, é o comentário dele. A Luísa colocou... Pode... Não. Não. A Luísa colocou assim: precisamos dar o exemplo. Esse é o melhor caminho para evangelizar o próximo. Isso aí. Aí o Tiago complementou aqui dizendo, inclusive sem julgar, pois o julgamento, né, reduz, humilha e o tratamento igualitário restaura. Exatamente. Não tem nem o que falar, tá perfeito. A Tatiane colocou assim: a evangelização pessoal seria a reforma íntima, o compromisso com a melhora e a evolução moral sempre, não é? Exatamente. É isso aí. Hoje eles estão afiadíssimos. Acompanhando legal, né? Acompanhando sempre, mas interagindo, né? Assim, tá legal. Aí o Tiago colocou uma resposta, né? Uma concordância com a Luísa, dizendo, sim, Luísa, mas nem sempre acertamos. Talvez seja interessante sabermos lidar com os nossos próprios erros. Porque o verdadeiro espírita não é aquele que é santo, é aquele que trabalha em prol da sua melhora, sempre, né? É aquele que reflete à noite na cama e fala assim, falhei de novo, amanhã eu vou tentar mais uma vez, né? Aquele que está sempre preocupado, né, em reaver as situações, em consertar, em pedir desculpas. Por mais que você peça desculpa e falhe de novo, peça desculpa e falhe de novo, aquele que tem a intenção de estar corrigindo está no caminho. Uma hora vai conseguir. E é isso que é importante. Legal. Tiago colocou assim, sempre me preocupo com o excesso de autocobrança pela evolução, pois às vezes ficamos ansiosos, queremos avançar em largos passos, caminhos que só percorremos em longo tempo. Demora um pouquinho, mas a gente chega lá. Né? Eu queria compartilhar com vocês rapidamente, a Rejane me fez refletir sobre a importância de um trabalho que tem no Centro Espírita chamado reunião de tratamento. Então, quando ela estava falando daquela parte em que é importante a gente fazer prece, é importante a gente, né, se manter inclinado na cura, mas às vezes precisamos de ajuda, né? Ajuda psicológica e ajuda espiritual. Psicológica através da ciência, como a Regiane falou, e espiritual através de um trabalho do Centro Espírita chamado reunião de tratamento. Então, nessas reuniões, que na maioria dos centros se resumem, na maioria dos centros que eu conheço, se resume numa palestra, num passe e depois vai embora. Parece simples, mas nos bastidores tem muita gente trabalhando, né? Geralmente, nessa reunião, tem uma outra sala que se reúne de forma privativa, em que são recebidos espíritos que acompanham aquelas mentes que ali frequentam, né? Então, eu vou lá para a reunião de tratamento. Quinta-feira, né? Vai voltar em breve, mas às quinta-feira no CELV. Aí a gente vai lá, faz uma entrevista, explica
pro voluntário o que está se passando, aí ele dá um conjunto de reuniões para a gente visitar. E a gente vai e visita essas reuniões e vê a palestra, toma um passe. Em uma sala paralela, tem a equipe de uma mesa mediúnica, que está ali para receber aqueles que a gente não vê e que estão, de alguma forma, ligados a gente. Né? Eu não Então, sabia vamos disso. supor... Oi? Eu não sabia dessa informação. Vamos supor que eu estou sendo influenciado. E geralmente eu não percebo, eu vou ali no meu alter ego, né, tal, sei o quê, eu sei tudo, e vou, sei o quê. Aí eu vou me excedendo e minhas relações vão se deteriorando. Bom, aí eu caio na real, preciso de ajuda. Porque eu não consigo sozinho, através do autoestudo, da reforma íntima, me livrar daquela influência, que muitas das vezes pode ser orgânica. Te gera um estar, te gera uma dificuldade de concentrar, né? Te geram perturbações, transtornos, e que sozinho você não consegue, eu não consigo. Então a gente procura essas reuniões de tratamento. E lá no Selva funciona assim. Então a gente vai, e quem está conectado conosco também vai, né? Porque não há aquele intercâmbio, também vai. E se tiver a permissão dos benfeitores e de Deus, esse espírito se comunica nessa reunião. E ali há o trabalho inteligente que a Regiane comentou, em que tem um doutrinador, um evangelizador, um esclarecedor, cada local chama de uma forma, em que vai dialogar com esse personagem, com essa pessoa que está naquela influência ruim, perniciosa, fazendo com que ele, dando ideias, dando motivos, no papo reto, na conversa franca, para que ele acabe com aquela situação, que ele se desvincule, independente do seu mérito, independente se você está fazendo a sua parte ou não. Então, tem ali o médium que dá passagem a essa informação e um instrutor, um esclarecedor que conversa com esse irmão. Porque, querendo ou não, é uma coisa ruim. Então a gente tem que evitar coisas ruins, né? A vida se resume basicamente nisso, a moralidade se resume basicamente nisso. E ali você vai uma vez, 2 vezes, 20 vezes, para fazer esse trabalho paralelo no campo, né, do esclarecimento, de você assistir a palestra, de você receber um magnetismo que vai te ajudar a esses laços de serem, e demover aquele amigo, aquele irmão que está, por muitas das vezes, no controle das suas ideias, se não do corpo, né? Ver aqueles, como Kardec diz, na maior parte das loucuras se dá, né? Porque loucura é aquilo em que você, uma hora está falando uma coisa, outra hora está falando outra, né? E tu fala, pô, que louco. Não, é um espírito que toma ali a rédea e se comunica através de você, e depois você volta e fica, né? Então, colocando a importância dessa reunião de tratamento nessa ajuda de você se desfazer dessa ligação e de você né? Ou seja, esse tratamento ele Tomar vai te ajudar consciência, né? no teu caminho de reforma, diminuindo interferências, e que você não crie mais interferências. Desculpa, Regiane. Não, nesse caminho de reforma mesmo, é isso mesmo. Era isso. Temos aqui alguma coisinha, né? Deixa eu ver como eu perdi aqui, me empolguei. Aqui. A Luísa colocou assim: hoje eu falei uma coisa que logo depois refleti e vi que estava errada. Na hora do culto no lar, orei pedindo perdão a Deus. Aí ela continua assim: refazer o dia na consciência e tentar fazer o melhor depois. É uma questão de foco, né? Foco, não precisa ter pressa, né? Como o Tiago disse anteriormente. É foco. Opa!
me excedi, dei comunicação, uma ideia aqui, vai lá, conserta, desculpa, vigia, né? Isso aí. O Tiago colocou, mas a espiritualidade conhece nossas intenções. Os erros não podem ser recriminados, porque eles fazem parte da aprendizagem. Se tivermos medo de errar, a gente paralisa o progresso. E ele coloca assim, entender e vivenciar nossos próprios erros é saudável, desde que controlável e razoáveis, se não forem erros muito pesados e recorrentes. Porque aí a gente agrega aí algumas coisas para resolver depois, né? Paulo quer comentar? É uma indicação de livro. Sobre o estudo da moral ele é amplo demais, né? E há, por incrível que pareça, a moral baseada no senso comum. É a essência da moral, a diferença da moral para a ética, né? A ética é você para raciocinar sobre a moral. A ética é o moral. Então a moral geralmente ela está imbuída no senso comum. Mas a boa moral, vamos dizer assim, e aí a indicação de estudo, que talvez possa ser trivial demais, mas nunca vale a pena reforçar, que é a obra específica da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudem, todos nós, né? Recomendação para todos nós, que é estudar essa obra, né? Sem sair muito daquela interpretação do que está no texto, porque uma tendência quando a gente vai estudar moral é a gente viajar muito nas ideias, né? Por quê? Muitas pessoas falam sobre a moral, mas assim, ao estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos estudando a moral, que é a tradução do pensamento de Jesus, que é o espírito mais evoluído que teve aqui na Terra, e traduzido por espíritos altamente elevados, que foram os espíritos da codificação. Então, essa obra diria assim, que é a principal codificação do que trata da moral especificamente, e eu acho que até se comparar em toda a história da produção humana, da filosofia, incluindo aí os grandes pensadores, dificilmente vai ter uma que se equipare a essa, em relação à moral. Digo isso com toda a segurança, tá? Mesmo sem ler tudo. Enfim, isso. Então, estude o Evangelho segundo o Espiritismo. Não só semanalmente, obviamente, no culto no lar, mas que possa ser uma reflexão diária, algumas páginas, né? Só isso. E antes até de eu passar para o Paulo já para, não sei se alguém vai comentar mais alguma coisa, essa questão que o Paulo falou é importante, principalmente porque a gente fica com aquela coisa, nós espíritas, e eu tenho visto muita gente de todo quanto é tipo de crença falar a gente está num momento de transição, né? A gente vai. Mas, gente, transição não vai acontecer assim, ó. Nós ficamos 2 anos em pandemia, agora só vai ficar aqui os bons, os maus vão sair. Não funciona desse jeito. Por quê? Porque Jesus está tentando implantar a boa nova desde há 2000 anos atrás. Isso está sendo um trabalho de muitos séculos. E aí ele fala, até na história de Bartolomeu, ele fala o seguinte, que Bartolomeu é aquela pessoa cheia de problema, sabe? Que ficava reclamando que nada dava certo para ele e tal. E aí Jesus chegou para ele e falou o seguinte, a boa nova, ela deve florescer primeiramente na alma de cada criatura. Olha a evangelização individual aí. Olha a gente tendo que evangelizar coração por coração, começando pelo nosso, né? Então ele fala, a boa nova deve florescer primeiramente na alma de cada criatura, antes de frutificar para o espírito dos povos. Quer dizer, a gente só vai estar numa situação de evolução, né? De real transformação, depois que cada um de nós entender que não pode levar uma caneta, que não pode levar vantagem num troco, que não pode passar o sinal vermelho e atrapalhar os coleguinhas que estão cruzando a pista quando o sinal está verde para eles e vermelho para mim. Né? Então tem todo um trabalho a ser feito, já está sendo feito há muito tempo. A gente vai ter que ter paciência, porque olha, é um coração por vez. É isso mesmo.
Obrigado, Rejane. Vou passar para o Paulo agora. Por favor, Paulo, a palavra é sua. Obrigado, Rejane, pela abordagem dos itens anteriores, ao Felipe pela condução. Então, vamos dar seguimento ao item 47. Retomando, a gente está no capítulo aqui dos fluidos, então, assim, tudo isso que a gente está estudando, aparentemente pode dar uma impressão de que está descolado esse estudo, mas olha só, quando a gente estudava lá, não é a primeira vez que a gente está estudando assim, o tema da obsessão, né? Para quem já acompanha em outras turmas de outros livros esse tema. Só que assim, a gente está no capítulo dos fluidos, né? Então, assim, tudo que está por trás desses fenômenos da obsessão, fenômenos mediúnicos, como vimos na semana passada, e a possessão, como a gente vai explicar aqui agora, né, tem a ver com a atuação dos fluidos, né? E esses fluidos manipulados por seres inteligentes, né? Nós encarnados ou os espíritos que são os desencarnados. Então, retomando aqui no item 47, eu vou ler aqui para vocês e, ao mesmo tempo, comentar. Vamos seguir essa dinâmica, já que os trechos são pequenos. Então, no item 47. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma como teia, como se fosse uma teia, e constrangido a proceder contra a sua vontade. Esse primeiro parágrafo que está lá no item 47. E na obsessão, então, o espírito, né, o desencarnado, ele, com a ajuda do perispírito, o perispírito do espírito desencarnado, vai atuar no perispírito do encarnado, né? Que ele se identifica com o do encarnado. Então, na obsessão, e é lá no livro dos médiuns, além do caso geral da obsessão, né, como a Rejane abordou no primeiro item, especificamente quando se trata de obsessão na mediunidade, né, para o médio ostensivo, Kardec classifica lá 3 tipos, né? A obsessão simples, em que há a ação persistente do espírito, né? A subjugação, que pode ser moral ou física, e a fascinação, que ele atua, o espírito atua aqui na razão do médium, né? Ele fica ludibriado e passa a ficar isolado, né? Por uma confiança cega no espírito e se isolar do grupo. Então, a fascinação, subjugação e obsessão simples. E nesses 3 casos, como diz resumindo no 47, a atuação vai se dar de perispírito para perispírito, né? Então, ao perispírito do espírito, a gente lembra que o espírito mesmo desencarnado, ele não desce o seu perispírito, né? O perispírito ele preserva. Então, o perispírito dele ele vai formar um todo, né? Um laço fluídico junto com o perispírito do médium, né? E a partir disso ele vai agir. É o que diz no primeiro parágrafo do 47. Vamos dar prosseguimento. Qualquer dúvida, como vocês já estão comentando, aí podem colocar aí no chat, que a gente vai abrir para os comentários. Segundo parágrafo do 47. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Preste atenção nesse trecho, né? Já há uma diferença em relação à obsessão, em qualquer um dos 3 casos. Na possessão, em vez de agir exteriormente, ou seja, de perispírito para perispírito, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se dá pela morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Está no capítulo 11, número 18. Então, ele está dizendo assim, que esse caso, essa modalidade de manifestação espiritual, a possessão, é entendida aqui nesse sentido, ela vai se dar sempre temporária e intermitente. Então, vamos tentar assim, tirar da ideia qualquer
caso mágico ou miraculoso, que seria algo de um espírito roubar o corpo do médium e o médium nunca mais conseguir voltar. Isso aí não vai acontecer. Por quê? O espírito do médium, a alma do médium, ela se separa, mas essa separação é parcial. Por quê? A gente já estudou que a separação definitiva do espírito com o corpo físico só se dá na desencarnação. Então é parcial. Ele está desprendido, né, a alma do médium, mas ainda há uma ligação fluídica com seu corpo físico, mas ele está afastado. Aí o espírito, né, como o perispírito do médium, né, ele está afastado, está ligado só com um laço fluídico, o espírito ele atua diretamente. Essa é a diferença da possessão, segundo explicado por Kardec aqui, da subjugação, por exemplo, ou da qualquer outra modalidade de obsessão. O espírito ele vai agir. Como é que é essa atuação no corpo, né? Da mesma forma que a alma do médium, ou a nossa alma que está agindo no corpo físico, né? O espírito do espírito desencarnado ele vai usar o organismo do médium. Para a gente entender isso, é só a gente lembrar das outras modalidades de manifestação mediúnica. A psicografia, o espírito, ele vai agir, geralmente pode agir na mão, né? É de perispírito para perispírito, mas só entender, ele está usando a mão do médium. Na psicofonia, o espírito está usando as cordas vocais. Então, no caso da possessão, ele vai usar o organismo inteiro. Ele vai atuar sobre o corpo físico do médium, tá? Lembrando sempre para a gente fugir de ideias mágicas. Se a gente for lembrar lá do filme do Ghost, tem lá uma cena em que o espírito ele entra no corpo da médium. Não é assim, tanto que esse caso de possessão não é mais raro de acontecer, não é tão fácil e não é assim imediato, entendeu? E também ele não vai usar o corpo, o espírito do médium no corpo. É necessário que o espírito do médium se afaste do corpo e aí sim o espírito que vai agir na possessão ele vai usar o organismo do médium, tá? Estou fazendo essa observação só para a gente fugir de qualquer ideia miraculosa, né? Tudo se dá numa ordem natural aqui, de acordo com a lei espírita. Vamos dar prosseguimento. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com os seus braços, conforme eu faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e age. Eu tenha conhecido em vida, reconhece-lhe a linguagem, a voz, o gesto e até a expressão da fisionomia. Então, mais uma vez aqui, lembrando para diferir de uma psicofonia, por exemplo, que o espírito ele vai usar as cordas vocais ou um médio audiente, em que ele escuta a voz do espírito e ele fala. Não é aqui esse o caso. Aqui o espírito ele vai agir usando todos os órgãos do médium, né, o seu corpo inteiro. É o que definição da possessão. Item 48. Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor, ou seja, na obsessão, de um modo geral, ou na obsessão que acomete o médio ostensivo, que é a obsessão simples, a subjugação e a fascinação, é sempre quem está por trás desse fenômeno é um espírito malfeitor, como diz Kardec aqui. Malfeitor, assim, o espírito no sentido da intenção de fazer o mal, né, ao médium. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria sua vestimenta a outro encarnado. Isto se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação
conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Nesse parágrafo aqui, está dizendo que a obsessão ela pode ser entendida como uma das modalidades de manifestação mediúnica. E aqui o Kardec dá um exemplo de que nem sempre a possessão, ela pode... O espírito que faz a possessão está mal intencionado. Ele pode agir como uma modalidade de manifestação mediúnica, para causar uma impressão com a expressão corporal, usando o corpo do médium, né? Mas, nesse caso, como Kardec diz, observa aqui, é voluntário, né? O espírito do médium está mais ou menos consciente, né, no seu transe, vai se afastar, mas vai ficar ao lado, né? Tem um caso parecido em um dos capítulos de André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, que ele aborda esse exemplo, né? Depois eu posso colocar no grupo que a gente tem para a gente fazer esse estudo de caso. Indo para o parágrafo aqui abaixo, no item 48. Quando é mau o possessor, as coisas de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o, se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Faloar por maldade, para com este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, seja por estrangulação, seja atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos, servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injuria e maltrata o que os cercam. Entrega-se à excentricidade e a atos que apresentam todas as características da loucura furiosa. Para quem já leu o Novo Testamento, deve se lembrar do caso, né, do filho, né, que estava possuído, né, e caía várias vezes na poça, no fogo. Tem um caso do Evangelho, e não à toa Kardec já antecipa essas definições, porque a partir das próximas semanas nós vamos estudar os casos particulares que estão lá no Evangelho. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo não, o Evangelho mesmo, lá da Bíblia. Né? Vai ter alguns casos em que Kardec vai usar essa teoria espírita para tentar interpretar os casos relatados que estão no Evangelho, né? Que é muito comum casos de possessão, e vai ser explicado lá que muitas vezes nem é mediúnico, porque antigamente se achava que tudo era possessão e muitas vezes era uma doença, era algo orgânico, né? Então Jesus, como era um espírito muito elevado, ele sabia como se resolveria cada caso. Então, assim... Onde que eu parei aqui? Tá, faltam 2 parágrafos, vou ler logo para a gente abordar aqui. São numerosos os fatos desse gênero, em diferentes graus de intensidade, e não derivam de outra causa muitos casos de loucura. A miúde, há também desordens patológicas, que são mera consequência contra as quais nada adianta o tratamento médico, que enquanto subsiste a causa originária, dando a conhecer essa fonte de onde provém uma parte das misérias humanas, o Espiritismo indica o remédio a ser aplicado, atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. Isso tem a ver com o comentário do Felipe no intervalo e o que a Rejane comentou no item 46, né? Atuação na inteligência, no sentido do esclarecimento da evangelização, né? Que não é só no sentido, como a gente entendia, do exorcismo, de expulsar o que seria o demônio, é todo mundo no trabalho do esclarecimento, aquele que atua no trabalho, que conversa com o espírito, o médium que sofre a obsessão, o espírito também no trabalho, na visão espírita, a finalidade de qualquer desobsessão, qualquer trabalho de tratamento espiritual não é apenas paliativo de tentar afastar o espírito, mas de, inclusive, esclarecer o espírito que também é nosso irmão, é filho de Deus e, como qualquer outra criatura,
inteligente, dotada de livre-arbítrio, pode se arrepender. E muitas vezes, para quem atua na casa espírita, nesses trabalhos mediúnicos, observa essa transformação. Então, o trabalho é voltado de um modo integral, né? Porque não adiantaria só tentar expulsar, resolvendo a causa, né? Tentar fazer aquele que está sofrendo a obsessão ou a possessão com esse sentido voltado para o mal, que ele possa conhecer os seus problemas, aplicar o exercício da reforma íntima, da transformação moral e tentar se disciplinar, orar e vigiar, mas também o esclarecimento do espírito também. Não é só expulsar o espírito, afastar, é também esclarecer, é conversar com o espírito, é entender as causas, é explicar que se ele age dessa maneira, com o sentido de se vingar, ele só vai estar atrasando a sua evolução também, só vai estar aumentando o seu sofrimento, a sua estadia, né, nas regiões umbralinas, né, ou regiões de sofrimento no mundo espiritual. Então, o trabalho do esclarecimento é todos, né? Todos precisam desse esclarecimento evangélico. No item 49, são as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão. São individuais, né? O espírito com o seu alvo, no caso o médium. Mas não raro são epidêmicas, quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode então ser muito considerável o número dos indivíduos atacados. Temos casos assim na Revista Espírita e tem casos assim lá na Bíblia, relatado, né? Quando toda uma comunidade, um local, sofria a possessão, né? Eles falavam que era legião de demônios, né? Uma coletividade. Então, há casos assim. Observações, após ler esses 2 itens aqui, 3 itens com vocês, já vou abrir, né? A gente tem um tempo legal, então é legal a participação com vocês. Só queria fazer algumas observações finais aqui. Eu falar a primeira observação que eu queria fazer, agora me fugiu da mente. Bom, se fugiu é porque não é para falar. Também tem essas coisas. Só tentar ver se eu lembrar aqui. Gente, me fugiu mesmo. Fazendo aqui falar com vocês. Primeira observação que eu ia falar me sumiu da mente. Mas vamos lá. Observação como eu já tinha feito na semana passada. E aproveitando de um comentário que alguém fez no chat. Por exemplo, o uso da palavra incorporação. Por exemplo. E aí, só a observação que a gente faz é o seguinte. Qualquer palavra diferente que a gente pegar, principalmente quando se trata de classificações de manifestação mediúnica, os tipos, né? Tipos de médium, que a gente possa entender o contexto que ela está sendo aplicada. Kardec era muito consciencioso em relação a isso, né? Era muito didático, tanto que na sua obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, ele vai fazer um vocabulário com a explicação de cada termo. Então, só um exemplo para vocês entenderem. Se eu falar em incorporação ou em outros círculos religiosos, por exemplo, a Umbanda fala-se muito sobre incorporação. Então, para entender a incorporação, a gente tem que ler autores budistas. Lembrando que há várias vertentes também, não há uma vertente única daquela religião, mas é um outro sentido, né? A incorporação, muitas vezes, é uma palavra, é um termo muito usado no meio espírita. A gente estava até comentando internamente entre nós, facilitadores, e vocês mesmos aí que estão nos ouvindo, podem fazer a pesquisa. Tem uma plataforma chamada Kardecpedia, eu acho que a maioria deve conhecer, ou a gente pode divulgar lá depois no grupo, né? Tem o IPA, que também é uma Kardecpedia mais conhecida, lá tem um recurso, né, computacional, que é de busca de palavra, como mais ou menos funciona no Google, né? A gente quer saber um termo, a gente joga no Google, né? Tem esse site de pesquisa que vai lá,
abre vários sites. No caso, lá no Kardecpedia, você coloca uma palavra para pesquisar. E aí vai ter essa palavra em todas as obras, né? Em qualquer parte. Aí eu fiz uma busca em incorporação para ver em quais obras não tem nenhuma. Só vai aparecer em uma que é uma nota do tradutor livre. Então, assim, isso significa que não existe? Não. Alguns autores eu acho que usa. Eu não li. Estou sem tempo para estudar assim, outras obras. Eu tenho me aprofundado mais em Kardec, mas vai estudar, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda, é um autor espiritual muito lido no movimento espírita com respaldo, né? A gente indica aqui, procura indicar autores que têm um respaldo, né? Nem todas as obras ditas espíritas ou espírita, infelizmente, têm bom respaldo doutrinário, mas Manuel Filomeno, André Luiz. Então, aí eu já não sei se aparece esse termo, mas se aparecer, vou dar um exemplo, se aparecer incorporação em André Luiz, procure entender qual o sentido, né? Geralmente tem algum instrutor que está dialogando com o André Luiz que explica o contexto daquilo ali, né? Então, tenha sempre esse cuidado com o sentido do termo, né? Eu, como estou atualmente sem tempo para estudar outras obras, eu tenho voltado a minha intenção, aí estou falando por mim aqui, eu, Paulo Orli, tenho voltado para a classificação que está lá em Kardec, né? Só uma observação, não sei se foi muito adequado, mas como a gente está no papel de facilitador de estudo, nada vai se esgotar aqui nesse estudo, e inclusive preste atenção a isso, né? Porque vocês estão passando anualmente por esse estudo aqui, que não significa que nunca mais vocês vão abrir o livro A Gênese, ou nunca mais precisem voltar a estudar o livro dos médios, o livro dos espíritos. Esse trabalho que ocorre na Casa Espírita, do GELCO, Grupo de Estudo Livro da Codificação, é de facilitar o estudo. Nosso papel aqui, Rejane, Felipe, eu, é facilitar o estudo de vocês. Claro que temos as nossas limitações, né? Vocês poderiam aqui estar tendo aula com Haroldo, com Divaldo, mas o que tem somos nós. Temos a nossa limitação, também somos estudantes do Espiritismo, mas a gente se esforça assim, para facilitar tudo, né? Então, nada se esgota aqui. Então, por isso que eu faço algumas observações, que é para vocês voltarem a ler esse livro, ou fazerem um estudo em outra casa espírita, e que for que possa ter essas observações. Cuidado com o conceito das palavras, né? Procure sempre no dicionário de Kardec. Então, tem esse cuidado. As outras observações... tá. O que eu ia falar? A palavra possessão, geralmente, era pelo próprio Kardec, no Livro dos Espíritos. Agora, eu não vou lembrar a questão, mas quando aborda sobre a possessão, a resposta dos Espíritos lá que fala que não há a possessão. No Livro dos Médios, Kardec reforça que não há. Essa contradição que chega aqui na Gênese, que é uma obra de Kardec também, uma modalidade que, inclusive, nem sempre é no sentido mal, né? Que o espírito pode usar por uma ação benéfica, no sentido de dar mais emotividade, a passividade, né? Mostrar as expressões corporais do médium e por aí vai. Então, por que há? Será que é uma contradição? Não. A gente não faz um estudo dogmatizado da doutrina, de ficar preso à letra. Não, porque está lá no Livro dos Médios, que está no Livro dos Espíritos, é daquele jeito e pronto. Não. O estudo espírita ele é dinâmico. Kardec ele não trabalhava sozinho, então quando ele fala que a possessão, a obsessão, porque ele observava com os próprios olhos essas questões, tinha lá a Sociedade de Estudo de Paris, ele também viajava para outras localidades. Então, assim, e ele publicava vários artigos na Revista Espírita. Então, no Livro dos Médios, ele julgava que a possessão geralmente tinha essa ideia parecida com a subjugação, principalmente a subjugação física, né? Mas a subjugação, como que funcionava? Era a atuação de perispírito para perispírito, né? O espírito, ele agia sobre o médium obsidiado, mas não diretamente no corpo do médium, mas pelo perispírito do médium, e aí agia sobre a expressão, então se confundia com a loucura orgânica. Depois ele vai observar um caso, vários casos, 3 ou 4 casos na Revista Espírita, e ele vai refazer aquilo, então ele vai explicar.
Não, a gente falava que não tinha possessão porque a gente tinha um determinado entendimento. Mas após observar um estudo de caso, a gente refaz isso. Então, há essa modalidade que o espírito ele pode atuar diretamente no corpo do médio com o espírito do médio afastado, né? Então, assim, qual é a observação que, enquanto facilitador, faço para vocês? Desagarre esse hábito que a gente vem ou nessa vida ou em vidas passadas, o hábito religioso de dogmatizar as coisas, né? Estude o espiritismo com a cabeça livre, sabendo que o conceito pode ser modificado de acordo com novas observações, né? Que inclusive não se encerra só em Kardec, outras pessoas continuaram estudando esses casos, então as coisas se renovam. Então, se libertem do dogmatismo, é só essa observação. Então, por isso Kardec não tinha nenhum problema com isso. Ele refazia várias coisas, né? Quem tem dificuldade em revisar, em retificar os conceitos, são pessoas orgulhosas, né? A pessoa não é teimosa, não, tem aquela ideia, eu vou defender a todas as custas. Kardec, ele era não, se tem uma observação, eu posso mudar de opinião aqui, mas não mudança com controle, né? Baseado em novas observações. Então, natural ter essas mudanças, né? O Arco vou aí para comentário, estou vendo aqui que está bombando, tanto internamente quanto eu estou falando aqui igual um para abrir para vocês, como mandei, Felipe. Muito obrigado, Paulo. Quando a gente estava debatendo sobre evangelizar corações, né? E o Tiago colocou assim: e alcançando um coração, como a Regiane mencionou, também se alcança um pequeno universo individual, um trabalho longo, mas que vale a pena. Aí temos duas perguntas aqui, eu vou fazê-las juntamente, tá? Para a gente compreender. Curioso lembrarmos desses termos. Aí foi quando o Paulo começou a falar sobre possessão. Estaríamos num tipo de episódio de fascinação coletiva em razão da alienação irracional de tantas pessoas? Ou poderíamos falar de um tipo de hipnose coletiva ou algum outro fenômeno de confronto interno? Poderíamos falar de influência externa coletiva, espíritos agindo sobre pessoas fascinadas? Não, para mim são opções. Algumas pessoas têm as suas opções, as suas ideias. Inclusive, uma coisa que está, uma pauta identitária que está muito colocada em questão hoje em dia é o que a gente chama de capacitismo, né? Como a gente não concorda com um determinado grupo, muitas vezes a gente fala, essa pessoa é louca, essa pessoa é doente, não estou falando que é esse caso, tá? Mas estou falando que muitas vezes pode ocorrer também. Então, sabe, e aí é um capacitismo por quê? Porque muitas vezes a gente desmerece pessoas que hoje em dia o termo loucura não é mais usado, né? São outros catálogos que tem na medicina, né? Transtornos e por aí vai. Mas, assim, nem sempre alguém que tem uma ideia muito bizarra tem um transtorno. Pessoa que sofre de algum transtorno é uma pessoa que passa por algum tipo de problema orgânico que merece tratamento. Então, a gente tem que parar, ter um certo cuidado, né? Não estou falando que é o teu caso não, tá, Tiago? Eu só peguei esse gancho aqui para fazer essa observação. Então, a gente tem que ter, às vezes, esse cuidado, né? Que há hoje em dia, então, já colocou esse contexto, hoje em dia tem pessoas que têm ideias exaltadas em redes sociais, então a gente está no estudo espírita. Qual é a reflexão que a gente faz? O espiritismo a gente vai estudar lá no livro dos espíritos, na parte da lei de liberdade, que fala da liberdade de consciência. Então a gente respeita pessoas que têm ideias diferentes, mas essa liberdade de consciência, a lei de liberdade, ela nunca é absoluta. Então, a lei de liberdade depende até um ponto que eu possa colocar em risco a vida do próximo, de uma coletividade.
E aí, para isso a gente, o bom senso diz que o melhor regime, por exemplo, a se viver é uma democracia, onde as pessoas tendem a se dialogar, onde a gente busca resolver as coisas pelas instituições, pelo voto da maioria que se decide, né? Então, a humanidade, lembrando que é a lei do progresso, né? Sofremos tantos no passado, então a gente tem algumas conquistas que a gente tem que lutar para preservar e caminhar para frente, para melhorar, não deve retroceder. Então, essa é a reflexão que a gente deve ficar, né? Vamos lembrar, enquanto espírita, sempre da lei do progresso. A ideia é caminhar para frente e não retroceder. Então, aquilo que é bom, que a gente já conquistou enquanto sociedade, a gente tem que preservar e melhorar essas instituições, a lei humana para ser mais igualitária, mais justa. Então, essa é a concepção espírita que a gente deve ter. Então, enquanto grupo espírita, a gente não toma um partido ideológico por um lado ou para o outro, mas a gente fala em cima da moral espírita. Essa é a ideia. Liberdade de consciência, liberdade de pensamento, mas sabendo que não é absoluta, eu tenho que ver até que ponto aquilo que eu creio, que eu defenda, não possa causar um mal para o próximo, para um grupo, né? Então, tem que ter esse lado, né? Tem que ter empatia, tem que preservar o direito de todos, enfim, e lembrar sempre dessas pautas. Então, a gente tem o que a gente aprende, é só aplicar pelo nosso exemplo e aplicar enquanto cidadão. Então, não sei se eu fugi muito do tema, sabe? Mas a ideia é essa, quando a gente aprende espiritismo, para a gente vivenciar. Não, mas enfim, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu não falaria que é fascinação, não. Senão a gente tem aquela observação que eu fiz antes. Aí a gente está criando um outro termo para um outro conceito. Fascinação é um dos tipos de obsessão que Kardec coloca que acomete médiuns ostensivos. Pode ser obsessão simples, pode ser fascinação, pode ser subjugação. Está lá, um termo específico. Né? A pessoa tem uma ideia muito radical, muito exaltada. Não sei nem se aquela pessoa é médio ostensiva. Aí é uma outra ordem de ideias, é uma opinião política e tudo, e você nem falou de política, eu estou falando porque está muito em voga hoje em dia, mas são opiniões exaltadas, e aí a gente atua com bom senso com aquilo que a gente já sabe. Não sei se Rejane e Felipe puder explicar melhor. Não, eu só queria dar um exemplo bem rapidinho de fascinação para o Tiago não ficar muito confuso. Tiago, eu diria que o fenômeno de fascinação está mais ligado a isso aqui, ó. Você já ouviu falar sobre esse caso aqui, ó? O que causou a estranha epidemia de dança de 1518? Foi uma epidemia, né? Ele explica aqui, ó. Quem curte sair à noite pode até ter tentado se acabar em uma pista dançando até o amanhecer, mas provavelmente essas pessoas nunca alcançarão o nível dos habitantes da cidade francesa de Estrasburgo, que dançaram até a morte no século XVI. Note que morte aqui não é uma força de expressão, as pessoas realmente morreram. Né? Foram pessoas mesmo, e aqui conta um pouco mais sobre isso. Essa é a revista Galileu, ela é uma revista de ciência, fala muito sobre ciência, né? E aí, assim, eles chamam aqui de epidemia, mas não foi uma bactéria, não foi um fungo, não foi um vírus, foi uma influência, né? E tá ligada a uma influência moral né, muito forte a ponto de tomar o corpo dessas pessoas e começar a influenciar até as pessoas dançaram por meses, por dias, algumas morreram em poucos dias, algumas levaram mais que um mês. Então, essa questão que você está falando aí sobre esse tipo de influenciação, de fascinação coletiva, eu acho que está mais para esse tipo de caso do que para a questão política, né? Vamos aqui, a Luísa tem uma pergunta. No filme do Chico, a irmã dele estava sofrendo uma possessão. Não sei se vocês lembram da cena em que ela se debate na cama.
O filme do Chico Xavier foi muito baseado na biografia do Marcel Souto Maior. Eu acho que é o principal biógrafo do Chico, mas tem outros também que eu não cheguei a ler. Eu li uma parte da biografia também, não toda. O que ocorre, Luiz? Eu não sei se exatamente dá para dizer que é uma possessão. Como eu expliquei, que está no item 37, 48, 49, possessão é um tipo de manifestação mediúnica aonde o espírito age diretamente no corpo do médium. Só que tem uma modalidade que é muito parecida com ela, que é a subjugação. E a subjugação, aí está lá explicado no livro dos médios, pode ser moral ou física. Então, se a gente entender uma subjugação física é quando o espírito ele quer humilhar o médium, né? Fazer com que o médium, pelas suas ações, pareça louco. Aí eu não sei, porque muitas vezes a gente é tentado a imaginar uma possessão, mas o espírito ele não estava agindo ali diretamente, aí nesse exemplo do que seria a irmã. Que eu não lembro do filme, eu não sei se Chico conseguiu a possessão, mas nesse caso poderia também ser uma subjugação. E aí o espírito não estaria agindo diretamente no corpo da irmã dele, mas pelo perispírito, e pelo perispírito falava, né, tomava aqueles atos lá onde parecia que a irmã estaria seria louca, né? Mas é só assim, não dá pra gente taxar se era possessão, porque os dois fenômenos são bem parecidos, a subjugação e a possessão. A diferença entre eles se dá que na possessão o espírito ele age diretamente no corpo. Ele se acopla, não entra inteiramente no corpo, mas ele age pelos órgãos, penetra. Na subjugação ele não penetra, ele vai agir pelo perispírito, vai agir no perispírito do médium, e aí sim vai ter aquela encenação, aqueles atos, mas nós com olhos carnais a gente não consegue diferir. É só através da evocação do espírito, da observação de um médium vidente que possa estar vendo. Então, se a gente olhar assim os dois casos, a gente não vai saber se é uma possessão ou se é uma subjugação. Pode ser um caso ou outro. Bom, como deu ponto sem nó, foi nesse evento que Chico conheceu o casal Perácio, que recebeu de presente o Livro dos Espíritos, né? Aí o resto a história conta. Paulo, o Tiago faz uma pergunta. Fascinação é definida somente quando o médium está fascinado com o espírito obsidiador, ou também quando a fascinação se dá por outro objeto, por um comportamento, por um bem material, que eu acho que ele quer dizer, um cargo, com pessoas encarnadas. Então, aquela observação que eu fiz ali anteriormente, entender o uso da palavra. Se você buscar no dicionário, de repente, a palavra fascinação ela tem um sentido, né? Então, a gente pode dizer, a pessoa é fascinada por um determinado emprego, é fascinada por uma meta. Então, é o uso do dicionário de um modo geral da palavra fascinação. Agora, a fascinação, entendida no sentido restrito, como um dos 3 tipos de obsessão, está lá a sua definição, né, bem conceituada no Livro dos Médiuns. E aí, como é que é esse tipo de obsessão? É quando o espírito ele age no raciocínio do médium. O médium ele fica fascinado, ele cria absoluto espírito. Para a gente entender, o caso assim que é mais comum de fascinação é o médium psicógrafo. É um médium que publica livros com teorias mirabolantes, e aí ele acha que ele descobriu o tesouro perdido, né? Que a doutrina que está no livro dele é a verdadeira e que as pessoas precisam aceitar aquelas ideias, e quando alguém vai emitir alguma observação, ele rejeita, ele se torna orgulhoso e ele só crê no que o espírito fascinador diz. É um exemplo, né?
Esse é um Regiane? exemplo de fascinação. Ah, desculpa, Paulo. Não? Terminou, Paulo? Eu acho que isso que o Tiago perguntou está mais para os nossos defeitos morais, né? Soberba, avareza, orgulho, ira, luxúria, gula, preguiça. Essas sim são guiadas por esse tipo de coisa, por uma obsessão por um objeto, né? Por uma comida, por um cargo, por uma determinada posição. Isso são mais defeitos morais do que propriamente partes de obsessão, né? Um efeito da obsessão. Era só isso Pode mesmo. ser, pode ser uma E que são obsessão, caminhos, mas né? São caminhos para te levar a ser obsidiado, né? Sim. Você tem o alto cargo, você não vigia. Imagina sim. um espírito que queira, numa coletividade, agir, e você tem uma ascendência, tem uma autoridade perante uma coletividade. Então, se você está ali, né? A Regiane falou, apegado, no orgulho, né? Enrolado, no ódio, vai chegar uma galera aí para perturbar a vida. E obviamente, te influenciar para que você faça atitudes, né, que concordadas por você, idealizadas por eles, concordadas por você, e que tem impacto São numa portinhas, coletividade. né, são portinhas que a gente abre, né, para isso aí que você falou. Portinhas. E a Tatiane faz uma pergunta assim, ó. Em casos de possessão, como atua o guia espiritual que nos acompanha? Até que ponto ele pode interferir e auxiliar o obsessor e obsidiado para que melhorem? Boa pergunta. Da mesma forma que a subjugação também, está tendo um eco aí. Para entender melhor, estudar, fazer estudo de caso. Na revista Espírita tem um caso clássico da senhorita Julie. Eu posso colocar, acredito que a maioria que está no chat aí está no grupo do WhatsApp. Eu vou colocar o link do Wikipedia, muitos não têm o livro físico, e aí eu acho que é válido a leitura desse artigo, porque já está estourando o tempo aqui, passou 2 minutos, e se a gente for explicar, mas lá tem todo um caso em que Kardec dialoga com o espírito guia, né? De fato, o espírito protetor nosso está sempre ali presente, mas quando desemboca nesses casos obsessivos, gente, não é que o espírito protetor não trabalhou, não. Ele já vem trabalhando desde o início, como a Regiane falou, as brasas estão dentro da gente, né? Então a coisa chegou num estágio em que ficou, né? A gente deixou chegar essa obsessão desenvolver. Tem muito comentário. Obrigado, Paulo. Eu estava procurando aqui, que no texto também fala sobre isso. No primeiro parágrafo do item 48, ele termina assim: conservando-se este ao lado de seu substituto para ouvi-lo. Né? Você está falando de possessão, se foi caracterizada como positiva ou negativa, e nesses casos, o espírito fica ali ao lado. No item 48 fala sobre isso. Mais algum comentário? Quer dizer, tem mais algumas perguntas, não são perguntas, mas são comentários, mas não vai dar tempo para a gente ler e interagir com eles. Mas de vocês, Paulo e Regiane, mais alguma coisinha para a gente concluir? Não. Então, Paulo, você pode fazer a prece para a gente encerrar o nosso encontro? Sim. Por favor. Pai, obrigado primeiramente a Ti por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, de fazer o estudo e aprender para depois vivenciar com coletividade. Obrigado aos nossos guias, protetores, ao guia do estudo, ao mentor do estudo, e que possamos internalizar tudo isso que aprendemos, que possamos modificar as nossas condutas morais no sentido de se aproximar do bem, melhorar nossos pensamentos, as nossas ações, exercitar cada dia, e mesmo que a gente tropece ou erre, que isso possa ser entendido como um processo natural da aprendizagem,
mas que a gente possa levantar e continuar caminhando sempre, sem desenvolver remorso ou sentimento de culpa, mas ao mesmo tempo orando e vigiando sempre, buscando sempre melhorar. Que possamos ser esses exemplos, primeiros exemplos em sociedade, através de nossas condutas, daquilo que a gente alimenta, no nosso campo mental, das nossas ideias, nossas ações, que possamos ser esses bons exemplos e através dos nossos atos, que possamos influenciar as pessoas em nossa volta para a construção, mesmo que lenta, mas fazendo a nossa parte para uma sociedade mais justa e melhor. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa semana. Tchauzinho. Tchau, gente. Boa semana.